Estou aqui de novo com mais questões comentadas na prova do Detran, né, pelos alunos que fizeram a prova. E, infelizmente, muitos comentaram que nem conseguiram, né, a porcentagem para ser aprovado. Então, você que ainda não fez a prova, vem comigo, vamos fazer as questões antes de você ir a primeira vez, para que você seja aprovada de primeira. Então, vamos lá para mais uma sequência, né, de questões. A primeira aqui é número 1. Ainda estamos com aquele segmento dos cruzamentos. Sempre vai ter um assunto e a gente passa para outra etapa quando concluir este, né? Então, a número 1. Observe o desenho abaixo e responda. O condutor do veículo 1, para ingressar em outra via, deverá. Então, agora, não teve o termo preferência, mas é como se fosse. Essa ilustração aqui é aquela que você tem aí na sua apostila, né? Vamos analisar aí que tem uma placa nesse cruzamento que não pode esquecer de observar se o cruzamento é sinalizado ou não. Então, tem uma placa de dê a preferência aí para um dos veículos, o veículo 1. Aí nós temos uma faixa nesta via, uma faixa amarela, sendo que a primeira à esquerda do veículo 4, ela é contínua. Então, esse veículo 4, ele não pode ultrapassar, mas no lado esquerdo do veículo 3 e do veículo 2, a faixa é pontilhada, permitindo ultrapassar. Então, olha essas observações aí, que esse veículo 1, além de ter essa placa de dê a preferência para ele, né? Ele obedecer a placa de dê a preferência, a via tem um trânsito intenso. Olha, trânsito em sentido duplo. Esse é o desenho aí da apostila de vocês. E a pergunta é, para o veículo 1 ingressar na outra via. Vamos lá para o nosso cenário mais realista, que a gente sempre faz um outro cenário, porque os alunos na prova comentam que esse cenário ilustrado aí, ele dá pouca visibilidade, entendimento. Então, vamos para o cenário mais realista. Eu vou ler a questão e agora com as alternativas de resposta, tá? Questão, então, é: observe o desenho abaixo e responda. O condutor do veículo 1, então, observa aí o veículo 1, para ingressar na outra via, deverá. Vamos para as opções de resposta? Letra A. Apenas aguardar a passagem do veículo 2. Vocês sabem que aí nessa via, ele deveria aguardar 2 e 3, porque tem 2 veículos aí nessa via. Então, essa não é a opção. Letra B. Aguardar a passagem dos veículos 3 e 4? Não, porque o 4 está do outro lado da via, em sentido contrário. Ele não tem que aguardar. Letra C. Entrar diretamente na via sem utilizar a faixa de aceleração? A faixa de aceleração é a faixa que permite um veículo que vai entrar em outra via aumentar a velocidade para acompanhar a velocidade da via. Então, ele tem que utilizar essa faixa para entrar numa via que parece, né, aí, ó, deixa claro que tem uma velocidade maior, porque a via que ele está é um sentido só, a outra via são os sentidos opostos, então, o trânsito nela é maior. Então, a C também não é a nossa resposta certa. A letra D está assim: utilizar a faixa de aceleração, dando preferência aos veículos que já estejam trafegando pela via. Tem uma placa, uma sinalização regulamentadora que manda dar preferência, trafegando pela via na qual ele vai entrar. A nossa resposta certa é a letra D. Então, vamos lá para a questão número 2. Olha a questão número 2, no nosso cenário aí, né, da apostila mesmo, que seria também, que vocês possivelmente vão encontrar na prova. A questão é a seguinte: aplicando a regra de preferência, no desenho abaixo podemos dizer que
Vamos analisar aí a questão 2, que diz o seguinte. Aplicando a regra de preferência no desenho abaixo, podemos dizer que tem veículo 4, veículo 1, veículo 2 e veículo 3. Tudo numa via em um cruzamento não sinalizado. Nenhum iniciou a travessia. Porque essa é a primeira coisa que eu tenho que observar. Algum desses veículos já alcançou o meio do cruzamento? Já está na área de interseção desse cruzamento? Não. Então, eu vou ter que avaliar cada alternativa para saber quem tem a preferência. E sempre analisando aquele que está à direita do outro condutor, certo? Então, vamos lá. Alternativa A. O veículo 1 tem preferência sobre o veículo 2, mas não tem preferência sobre o 4. Então, vamos ver. O veículo 1, ele tem preferência sobre o veículo 2. Ele tem? Não. Porque o veículo 2 está à direita do 1. Então, nem preciso avaliar mais. Porque a preferência aí é do 2 em relação ao 1. Então, já elimina a letra A. Vamos para a letra B. O veículo 3 tem preferência, vamos lá ver o veículo 3, ó, lá no cantinho, na parte de cima da ilustração. O veículo 3 tem preferência sobre os demais veículos porque ele é de grande porte? Não existe isso em cruzamento não sinalizado. A regra é RD, rodovia, rotatória ou direita do condutor. Então, já vamos eliminando também a letra B. A letra C. O veículo 4, vamos analisar o veículo 4, lá na parte de cima da ilustração. O veículo 4 tem a preferência sobre o veículo 3. O veículo 4, se eu me colocar no veículo 3, o veículo 4 está à direita, ele tem preferência sobre o veículo 3. Mas não tem preferência sobre o veículo 1. Então, o veículo 4 tem preferência em relação ao 3, porque ele está à direita do 3, mas ele não tem preferência em relação ao veículo 1. O veículo 1 está à direita do veículo 4. Então, seria a questão que estaria certo até agora das alternativas é a letra C. Ela está falando direitinho, mas nós precisamos ir até o fim das opções de resposta. Vamos para a D. Não se pode falar de preferência em cruzamento sem sinalização? Sim, pode falar que é a preferência do RRD, rodovia rotatória e direita. Então, a resposta certa da questão 2 é a letra C, ok? Número 3 dessa sequência nossa, vamos lá? Também começando com a ilustração da nossa apostila, que possivelmente vai ser a ilustração lá da prova do Detran, né? E a pergunta é a seguinte: observe o desenho abaixo e responda. O veículo que não tem preferência de passagem. Uma questão fácil, mas na hora de ler o enunciado, muitos pecam. Não define, que agora não é quem terá a preferência, é o veículo que não tem a preferência, certo? Também vamos lá para o nossa ilustração mais realista, tá? E eu vou explicar a questão com as alternativas de resposta. Olha aí o nosso novo cenário.
Veículo 2, na parte de cima da ilustração, na mão de direção dele, vai atravessar a pista. Veículo 1 vai virar à esquerda, né? Ele está deslocado aí, tem uma seta sinalizando que ele vai virar à esquerda. A pergunta é: o veículo que não tem a preferência de passagem. Gente, o BO é esse, tá? Que até eu, às vezes, esqueço disso, tá? Então, que falo todo dia, que falo para vocês, é que não tem a preferência. Letra A. Veículo 2 não tem preferência porque deverá dar passagem, dar preferência ao veículo que vem em sentido contrário. O veículo 2, ele tem preferência porque ele está na mão de direção dele, ele nem vai cruzar a pista, ele vai passar direto, certo? Então, ele tem. Essa não é a resposta que nós queremos. Nós queremos a resposta do veículo que não tem a preferência. Letra B. O veículo 1, porque deverá dar preferência ao veículo que vem em sentido contrário. Essa sim pode ser a nossa resposta certa. Porque o veículo 1, como ele vai adentrar lá na via, na outra mão de direção, obstruindo todo o trânsito, ele tem que esperar o veículo 2, certo? Então, o veículo 1 não tem preferência porque deve dar preferência para o que vem em sentido contrário. Essa possivelmente, mas nós temos que ler todas as opções. Letra C. Do veículo 1, porque o cruzamento não é sinalizado? Não, não é porque o cruzamento não é sinalizado, porque ele está numa outra via, ele não está cruzando com outro veículo ainda, tá? Então, a letra C também não é a opção que justifica. Letra D. Do veículo 2, porque o cruzamento não é sinalizado. Não. A resposta, então, é do veículo. Quem não tem a preferência, não tem, é do veículo 1, porque deverá dar preferência ao veículo que já está na mão de direção dele, que não vai bloquear toda a pista, que vai passar direto na mesma mão de direção. A resposta certa é a letra B de bola. Então, por hoje, né, as nossas questões são essas aqui. Gente, eu queria dizer que quem acompanha o canal tem muito mais chances de ser aprovado de primeira, né, na prova. Não espera ser reprovado para começar a estudar aqui com a gente, porque essas questões que eu comento para vocês, normalmente são alunos que foram e não conseguiram e trouxeram a dúvida, tá? Então, segue aí, para que mais pessoas também possam ter acesso a esse vídeo, a essas informações, compartilha. Obrigado, tá?